Amém? O tema dessa mensagem é, irmãos, atitudes corretas com o quê? Com a palavra de Deus. Diga comigo, atitudes corretas. Diga comigo, atitudes corretas com a palavra de Deus. Amém? E o texto é Lucas, Evangelho de São Lucas, o capítulo é o 5. Vamos ler aqui os versículos e depois vamos tirar algumas verdades para a nossa vida, algumas lições, algum aprendizado desse texto para nós, sendo igreja. Amém? Eu poderia colocar um tema como a grande pescaria, muitos peixes, uma grande missão, mas o tema é atitudes corretas com a palavra de Deus. Eu tenho que ter atitudes corretas com essa palavra. Você tem, igreja, de ter atitudes corretas com essa palavra. Sabe por quê? Um dia Jesus virá e chamará o seu povo pelo nome. Quem crê, diga amém. Temos que ter atitudes corretas na palavra. Até então o texto vai nos dizer que um homem que ouviu essa palavra não estava entendendo nada até então, mas depois ele entendeu. Tira para nós, quando eu e você se converteu, se arrependeu do nosso erro e do nosso pecado, a gente não entendia nada, irmãos. A gente lia a Bíblia, só lia, mas não entendia nada. Aí o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando. Quem crê, diga amém. Hoje você sabe. Hoje você, quando lê um versículo, você entende o versículo que lê. Atitudes corretas com a palavra de Deus. Essa palavra viva, essa palavra eficaz. Amém? Coloque o nosso irmão a introdução, antes de ler o texto. A introdução é essa: Pedro e seus amigos eram pescadores profissionais. Sim ou não? Pedro era pescador pela sua profissão, sabia pescar. Como você hoje tem sua profissão. Amém? Você sabe da sua profissão, exercer a sua profissão, como eu sei exercer a minha. Pedro exercia a sua como pescador, ele e seus amigos. Vou dizer para nós, irmãos, que conheciam bem aquele lago, estavam pescando no horário certo à noite, mas não apanharam nenhum peixe a noite toda. A noite toda eles não apanharam nenhum peixe, irmãos. Eles trabalharam. Mas diz a Bíblia para nós, no versículo 1 do texto de Lucas, capítulo 5, vai dizer o versículo 1. Amém? Diz assim para nós, Lucas, capítulo 5, versículo 1. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastassem um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram-se ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique.
Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da peça que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? O texto nos relata, essa passagem nos relata que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. O que falta ainda? O que falta ainda? Eu deixar. O que falta ainda você deixar para seguir Jesus? Você sabe. Eu sei o que falta. A Bíblia nos diz que esses homens tinham uma profissão e deixaram essa profissão de pescador, porque Jesus disse: a partir de hoje tu serás pescador de almas, de homens. Não é só, amado irmão, amada irmã, entenda uma coisa, uma tarefa para líderes, para pessoas que estão à frente de ministério, essa tarefa. Não. Essa tarefa não é só para pastor, para padre, para bispo, para diácono, para presbítero, para evangelista, para missionário. Esse trabalho é para todos nós. Quem crê, diga amém. Você pode ganhar almas para Cristo. Eu te faço uma pergunta essa noite. Não precisa me responder. Você sabe. E o principal sabe mais do que você. É Jesus. Eu te faço uma pergunta. Quantas almas nós ganhamos para Jesus no ano de 2022? Pense e se pergunte. Se isso não aconteceu, esse ano de 2023, faça um voto com Deus de ganhar uma alma para Jesus. Mas, irmão Doda, sou eu que ganho essa alma? Você tem que pregar. Para ganhar uma alma para Jesus, tem que ser pregado a palavra, sim ou não? Tem que pregar. Às vezes nós temos uma intimidade tão grande com o amigo, sim ou não? Sim, eu gosto de falar com a igreja, e responda sim ou não. Às vezes temos uma intimidade tão grande com o amigo, com o colega, falamos de muitas coisas, falamos de Jesus, já é irmão em Cristo, já é irmão espiritual, já crê que vai morar no céu, mas às vezes nós temos uma intimidade com aqueles amigos, e não temos ainda a ousadia de pregar esse evangelho para eles. Sabe quem vai ser cobrado? Não é o pastor, não é o dirigente, não é o evangelista, nem o seminarista, nem o presbítero, nem o diácono, nada disso. Quem vai ser cobrado é eu e você, porque tivemos tempo, oportunidades de pregar o evangelho e não fizemos isso. Se for olhar para o texto, Pedro não sabia o que era o evangelho. Se for ler esse texto que nós lemos aqui novamente, irmãos, Pedro não conhecia a palavra. Ele estava lavando as redes na beira da praia, do lago da Galileia, do mar da Galileia, de Genezaré. Estava lavando as redes.
trabalha a noite toda, não pega nada, porque ele tinha sua profissão, precisava trabalhar à noite para comer de dia, como nós trabalhamos de dia para ter o alimento à noite, ou vice-versa. Mas hoje nós entendemos o que é o Evangelho. Quem entende o que é o Evangelho, dê glórias a Deus. Você entende, eu também entendo. E ai de mim, diz a Bíblia, Paulo diz nas Escrituras, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você já parou e analisou? Se você não pregar o Evangelho, se eu não pregar esse Evangelho, o que irá acontecer, irmãos? Eu tenho muito medo, eu temo a Deus, quando um amigo meu, um colega meu, que eu converso com ele, que eu conheço ele desde pequeno, crescemos juntos, andamos nesse mundão juntos aí no passado, acontece algo com ele, ele morre, e eu fico logo pensando, será que eu preguei o Evangelho para ele? Já parou e pensou nisso? Ezequiel vai falar sobre isso, de uma alma que é ímpia, que é pecadora. Isaías também fala. E se eu e você conhecem esse Evangelho, e não pregar para o ímpio, para as pessoas que não conhecem o Evangelho, o ímpio morrerá. E sabe quem vai, o sangue dele vai pesar? Em mim e em você. Sabe por quê? Porque nós não pregamos o Evangelho para ele. Faça isso. Seja um missionário. Missionário, irmão, não é aquele que vai aqui para longe, nada disso. Você é um missionário. Você já pregou para o seu vizinho? Aquele que mora perto do seu lado, mas ele é muito chato, irmão Doda. Ele não gosta de crente, você também não gostava, eu também não gostava, hoje eu gosto. Para você ver o processo da palavra, o ensinamento da palavra. É por isso que quando eu e você sai das nossas casas, quando nós saímos das nossas casas para vir à casa de Deus, é para aprender, irmãos. Não é para conversar, conversinha lá e cá, nada disso. É para aprender o Evangelho. Porque quem exorta aí você não é pastor, e não é evangelista, nem seminarista, nem diácono, nada disso. Quem nos exorta é a palavra. Quem crê, diga amém. Guarde e pratique atitudes da palavra. Seja um espelho, e o seu espelho que seja Jesus, que o seu alvo que seja Jesus, que os seus olhos sejam para Jesus, que a sua vida seja para Jesus, como a minha, e a Bíblia nos relata, irmãos, que Pedro trabalha a noite toda. Pedro, ele trabalha a noite toda e não pega nada, não ganha nada. Ali ele fica triste. Ali ele precisa de algo. Parou e analisou você trabalhando uma semana toda, 15 dias e um mês. E quando vai receber não tem nada na conta. Como você ficaria? Mas graças a Deus, quando Pedro está lavando as redes, sabe quem está pregando no mar da Galileia? Quem estava pregando? Quem estava pregando? Jesus. E Pedro, lavando as redes, estava ouvindo que a minha e a sua conversa, quando estiver aí fora, que as pessoas ouçam Jesus falar por nós, que o meu e o seu testemunho seja para a glória e louvor do nome do Senhor. Podemos tirar aqui nesse texto lido algumas lições, e a primeira lição é essa, irmãos. A primeira lição é essa: ouvir a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Primeira lição: ouvir a palavra de Deus.
Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, porque o texto diz que Pedro ouviu a palavra de Deus no versículo 1. No versículo 1, olha o que diz o texto: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O povo apertava Jesus, o povo queria ouvir Jesus, como você deixou tudo e veio à casa de Deus para ouvir Jesus falando com você. Eu deixei tudo em casa, deixei minha esposa, ela não pôde vir, deixei Ellison, ele me deixou aí, foi para a casa da namorada, e Érica não tinha chegado ainda do trabalho. Deixei tudo, a minha esposa que eu amo, os meus filhos, e vim para a casa de Deus. Sabe por quê? Um dia Jesus virá, e o povo de Deus tem que guardar essa palavra. Guardar essa palavra onde, irmão Doda? No coração. Guardar essa palavra para não pecar contra Deus. Esteja aqui no templo, esteja em casa, esteja no trabalho, esteja onde for, que essa palavra esteja guardada no nosso coração todos os dias. Não só aqui. Fazemos tudo de dia, manhã, tarde, à noite vou para a igreja. Fazemos tudo errado, quem sabe, manhã e tarde, à noite vou para a igreja pedir perdão. Temos que ter cuidado com isso. Jesus ama o pecador. Quem é pecador aí, dê glória a Deus. Nós somos pecadores. Mas tem um porém: lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Não é mais para brincar de crente, nada disso. É para ter reverência, é para ter respeito, é para honrá-lo, é para reverenciá-lo, irmãos. Você está pensando que é brincadeira servir a Deus, é? Existe renúncia. Sem renúncia não adora a Deus. Sem renúncia não adora a Deus. Sem você renunciar a algo que nós temos no coração e na mente, não vai morar no céu, diz a Bíblia. 30 anos na igreja, mas não renunciou nada ainda. É tempo de renunciar. E eu sei o que devo renunciar. E você sabe o que deve renunciar para morar no céu. Irmão Doda, e quando Jesus voltar, todo mundo é santo. A Bíblia diz que nós devemos buscar a nossa santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Santo significa separado, santificado, separado do erro, do pecado, da lascívia do mundo. Seja santo. Pedro vai dizer assim, depois de convertido. Pedro, depois que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ensinado na palavra, Deus dá uma palavra a Pedro. Jesus dá uma palavra a Pedro e diz: Pedro, diz ao povo: sede santo, porque eu sou santo. Quem é santo na Bíblia? Quem é? Deus. Isaías vai dizer que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, mas ele também nos deu os títulos de santos, amém, irmãos? Pessoas separadas, pessoas santificadas no nome de Jesus. Pedro ouve a palavra, é a primeira lição do texto. Ele ouve a palavra, irmãos. Uma multidão está perto, está apertando. Jesus não tem como pregar o evangelho, é muita gente. Jesus vê Pedro na beira do lago e diz: Pedro, Simão, coloca o barco na água, puxa o barco para a água. E Pedro atendeu. Pedro atendeu. Ele coloca o barco na água ali, Jesus fica pregando para a multidão.
O nosso trabalho é esse: pregar para as multidões. Quando você vai ali na feira no sábado fazer a feira, no sábado aí no centro, você já pregou para alguém quando está comprando coentro? Quando eu estou na feira e me lembro, quando vou comprar coentro, eu me lembro logo do texto que Jesus disse. Do cominho, tempero. Pode ser, se eu for em 4 bancos comprar coentro, tempero, tomate, carne, peixe, eu já lembro da Bíblia e já deixo uma palavra para aqueles. É o nosso trabalho. Quando aquelas pessoas estão pedindo esmola na beira do caminho, na feira, balançando a cambuca, não tem uns que balançam a cambuca, batem na cambuca, né? As moedinhas. Você já pregou o evangelho para essas pessoas? Ou pega uma moeda e... Pedro aprendeu, e sabe o que Pedro fez no templo chamado Formosa? Lá em Atos 3, diz a Bíblia que Pedro ia para a oração, a hora 9, 3 horas da tarde. Ele e João, ali tinha um mendigo, ali tinha uma pessoa pedindo esmola, alguém colocava ele lá, ele era coxo, não andava. Pedro entra e vê ele, e ele pede uma esmola, diz o texto lá em Atos 3, e o que acontece, irmãos? Pedro já tinha a palavra, João já tinha a palavra, ele já era homem de Deus. Quem é homem de Deus, aí dê glória a Deus, e quem é mulher de Deus, dê glórias a Deus. Diz a Bíblia que Pedro disse: eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro, viemos orar, eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que tenho, vou te dar, em nome de Jesus. Pedro tinha quem? Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E assim foi feito. Aquele homem andou, aquele homem glorificou ao Senhor, aquele homem se tornou um crente. Que eu e você entenda o que a mensagem quer nos dizer. Se o Espírito Santo não bradar, não falar o teu coração essa noite, peça a Deus para entrar no teu coração. Atitudes corretas com a palavra de Deus. Quem sabe você não tem um dom de cura, como Pedro tinha, né? Pedro tinha um dom de cura. Aquele homem estava coxo. Levanta, em nome de Jesus. E ele levantou. Outros não têm. Outros têm um dom de profetizar. Outros têm um dom de socorrer. Outro tem um dom de servir. Outro tem um dom de louvar. Mas existe um dom. Olha para o teu irmão do lado, por favor, olhe para ele do seu lado aí e diga assim: você tem um dom, exerça ele, exerça seu dom. Não vá pela parábola dos talentos, não enterre o seu talento, ensine a outros, ensine a outro. Faça discípulos, como diz Mateus. Faça, você é capaz. Jesus não te escolheu à toa. Jesus não te escolheu para você ser mais um no meio da multidão, nada disso. Faça a diferença no meio da multidão. Eu vejo homens e mulheres de Deus de cabisbaixo. Esquece que Jesus deu autoridade para levantar a cabeça. Temos que entender uma coisa, irmãos. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, vai ter luta. E se eu e você baixar a cabeça, a gente vai ficar fraco. O texto vem na nossa mente. Quando perdemos um ente querido, ficamos fracos, sim ou não? Ficamos. Mas essa palavra já está dentro de nós. É ela que é a nossa força. É ela que é a nossa ajuda. É ela que nos levanta. É ela que está conosco para nos ajudar nessa hora.
Jesus vê os discípulos e multidões e diz: no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós só vencemos o mundo, irmão, se colocar Jesus à frente. Esquecemos de Jesus às vezes falamos que nós somos miseráveis, cegos e nus. Ei, não diga isso, você é filho de Deus, quem crê diga amém. Nós éramos, não somos mais. Entenda isso. Será que aquela morte de cruz foi à toa? É um ano de crente e um ano em casa? É 6 meses de crente e 6 meses em casa? O crente é na casa de Deus. Em casa não aprende nada, irmãos. A Bíblia não diz que nós aprendemos algo em casa. Diz que nós aprendemos no templo. No templo. No templo há comunhão. No templo há coletividade. Você já parou e analisou na sua casa? Tem 6 pessoas. 2 é crente e 4 não é. É uma guerra. Na sua casa tem 4 pessoas. 2 é crente e 2 não quer. É uma luta, irmãos. Vai logo lhe apontar. Olha o crente. Olha o santo. De fato, você é crente e você é santo. Quem crê diga amém. Não baixe a sua cabeça. Respeite tudo e todos, mas adore a Jesus. O nosso erro é, muitas vezes, esconder Jesus. E não tem como esconder Jesus. Ele vai aparecer. Ele aparece no momento certo. E nessa primeira lição, irmãos, o povo apertava Jesus. E Jesus sentiu que tinha que sair um pouco de perto. Pessoas voltavam, vinham de longe do trabalho e paravam para ouvir. A segunda lição é confiar na palavra de Deus. Quem confia na palavra de Deus, diga amém. A segunda lição é confiar. Confiar quando, irmão Doda? Todo tempo. Todo tempo confiar no Senhor. No momento de perca, eu confio no Senhor. No momento de bonança, eu confio no Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Momento de luta, de guerra, Deus vai pelejar por nós, porque Ele é o Deus da guerra. Nós não vencemos nada, irmãos. Quem vence é Deus por nós. Quem crê diga amém. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos pequenos, mas Ele é grande. Muitas vezes nós somos infiéis, mas Ele continua sendo fiel a Ele mesmo. Ele não retrocede, Ele não muda, Ele é Deus. Carecemos dEle. E por que Ele me escolheu? Pare e pense agora. Jesus precisa de mim? Jesus precisa de você? Escutei no passado uma pessoa dizer que Deus não precisa de nós. Eu não concordo, eu respeito, mas não concordo, porque Jesus precisa de mim. Ele precisa de mim para quê? Para pregar o Evangelho. Ele precisa de você, para você fazer a diferença, pregar o Evangelho. Ele te escolheu para isso. Ele não te escolheu, não me escolheu para a gente estar escondido em 4 paredes. Não, Ele nos escolheu para ser livres, pregar para todos, para aqueles que querem ouvir. Se você pregar para alguém e ele não quiser ouvir, pregue para outro. Um dia, aquela pessoa que não quis ouvir vai chegar perto de você: prega o Evangelho para mim. Aí você prega. Entenda isso. Não é para se calar.
Fiquei decepcionado com fulano e com ciclano. O que é que tem, irmãos? Você vai morrer por causa disso? Nada disso. Erga a sua cabeça. Tem alguém mais na frente que quer ouvir Jesus. Sabe qual é o nosso erro? Nós queremos escolher as pessoas para pregar. Escolhemos as pessoas, irmãos. Mas essa segunda lição é confiança. Confiar na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 5 do texto. Versículo 5 do texto. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Mas porque tu tens poder, porque tu estás mandando, porque tu tens autoridade, jogarei a rede. Diga comigo: confiança em Jesus de Nazaré. Ele confiou. É a segunda lição. Confiou no verbo, confiou na palavra, confiou em Jesus. E quem confia em Jesus dê glórias a Deus. Amém, irmãos? Confie. Entrega teus planos, projetos e sonhos na mão dele e não fique parado. Vá atrás. Você acha que o seu sonho vai descer do céu, passar por esse teto e pegar na sua mão? Vai não, irmão. Vá atrás. Bata em uma porta. Se essa porta estiver fechada, bata na segunda. Se a segunda estiver fechada, bata na terceira. Se a terceira estiver fechada, bata na quarta. Se a quarta estiver fechada, bata na quinta. Uma porta vai se abrir. Essa porta que vai se abrir é Jesus de Nazaré. Quem crê, diga amém. Sabe qual é o nosso erro? Bater na primeira, na segunda, na terceira, vou mais não. Confiança, irmãos. Jesus sabe a porta certa para você. Você bateu e ela não abriu porque não é para você. Entenda isso. Entenda isso. Temos que entender isso. Confiar na palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A terceira lição: se proste, se prostrar à palavra de Deus. Foi o que Simão Pedro, João fez, e os outros, seus amigos, se prostraram. Se prostraram por quê? Porque tiveram medo. Tiveram medo de quê, irmão? Da hora da grande pescaria. Porque pegaram muitos peixes. Ficaram com medo. Quando chegar no mercado, o povo vai me perguntar onde eu peguei, qual foi o lugar no lago que peguei esses peixes. Como eu peguei esses peixes? Vai ser uma luta, vai ser uma perseguição muito grande. Ele teve medo. Foi por isso que o texto vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Ele foi sincero, mas teve medo. Aí começa Jesus a trabalhar na vida de Simão Pedro. É por isso que você vai dizer: Pedro, não temas. Não fique com medo, Pedro. Porque tu não vai ser mais pescador de peixe, Pedro. Tu vai pescar homens, almas. Tu vai povoar, Pedro, os céus. Tu vai libertar pessoas pela palavra, Pedro. Tu vai curar pessoas, Pedro, pela palavra. Tu vai ajudar pessoas, Pedro, pela palavra. Não se cale perante os homens, Pedro, porque pregue a palavra. Por Pedro pregar a palavra, Pedro foi preso. De Atos dos Apóstolos. Por pregar a palavra, Pedro foi preso. Tem alguém aqui, no nosso meio, que já foi preso por causa do evangelho? Se tem, levante a mão. Não foi, né, irmão?
Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus, irmãos? Eu não levantei a minha porque também eu não fui. Até então. Até então não. Mas a Bíblia diz, por pegar o Evangelho, muitos irão para o cárcere. Muitos irão morrer por causa do Evangelho. Muitos vão ser presos por causa do Evangelho. Muitos vão ser mortos por causa do Evangelho. Mas Jesus disse: aquele que crê será salvo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Assim diz a Bíblia. Quem crê, diga amém. Prega o Evangelho. Olha que oportunidade, irmão. Podemos pregar o Evangelho em Mamanguape e não ser preso. Prega o Evangelho com sabedoria. Não prega o Evangelho com orgulho. Não prega o Evangelho com soberba. Prega o Evangelho na simplicidade, com sabedoria, dada por Deus, não dada por homens. Confiar. E se você já confia, confie mais. Pedro estava preso por causa do Evangelho e tem uma igreja orando. E as portas se abriram e Pedro foi liberto. Só quem pode libertar eu e você é Jesus de Nazaré. Mais ninguém. Estava fazendo um trabalho semana passada e uma mãe disse: irmão Doda, vizinha da obra que eu estava fazendo, eu emprestei um dinheiro à minha filha para ela pagar algumas coisas aí. Peguei um empréstimo e dei a ela. E ela marcou que ia me pagar. E não me pagou. Quando eu falo, ela fica brava comigo. Fica com palavras ignorantes comigo. O que fazer, irmão Doda? Já pensei em vender a casa para pagar o empréstimo e ir para outro lugar. Faça isso não. Reúna a família. Sua família é grande. É pouco dinheiro. Vai vender sua casa, seu teto. Estava conversando com a mãe. A filha chega. Pai do Senhor, irmão, é crente. Pai do Senhor, irmão, não diga amém. Você que é filha dela. Não conhecia ela, a filha. Filha e mãe não conhecia. De vista. Não de falar. Você é filha dela. A mãe disse: é essa aí, irmão Doda, que está me devendo e não quer me pagar. Eu digo: Senhor, não me ajude agora. Tem pessoas que não tem o domínio de calar a boca no momento certo. Não tem. A Bíblia nos ensina, temos que falar na hora certa, e calar a boca na hora certa, e ouvir na hora certa. Mas ela, é mesmo que nem um enxame de abelha, foi tudo numa hora só. Eu digo: e agora, falando com Deus em pensamento, eu digo: e agora, Senhor? O que eu vou falar? Aí Deus me dá o livro de Mateus, Evangelho de São Mateus. Diz que toda dívida, dinheiro, ela tem que ser paga. Tem que ser paga. Reúna o amigo, reúna a pessoa, chame, converse. Porque vai chegar um dia, vai chegar aquela data, se não pagar, eles vão buscar as autoridades, e você vai ser preso, vai pagar aquele tempo preso, depois é solto, e pode ser muito tempo. Ela olhou para mim e disse: o que eu faço, irmão? A filha: o que eu faço, irmão Doda? Reúna a família e veja isso, para que tudo isso não aconteça, e as autoridades vai vir aqui. E eu falei depois para ela: o que nós devemos, o que nós só devemos, que não tem preço,
Não tem dinheiro que compre. É o amor. É o amor. Se algum parente meu errar, ele vai ter que pagar. O meu amor por ele não vai acabar, irmãos. O amor não acaba. Mas a dívida tem que pagar. De um jeito ou de outro. Mas o amor não. O amor permanece para sempre. Para finalizar, essa filha reuniu a família e já pagou a mãe. Quem pode dar glória a Deus? Ouvi a palavra, irmãos. Se eu fosse falar nas minhas palavras, eu tinha errado. Tem que lembrar dos textos da Bíblia. Se não lembrar do texto da Bíblia, fica difícil. É só nas minhas e nas suas palavras. E as minhas e as suas palavras são falhas. Mas essa aqui não. Essa palavra não falha. Essa palavra, ela é fortaleza. Essa palavra é conhecimento. Essa palavra é sabedoria. Essa palavra é entendimento. Essa palavra tem toda a autoridade. Essa palavra tem todo o poder. Essa palavra é vida. Essa palavra é ressurreição. Essa palavra é libertação, irmãos. Essa palavra é transformação de vida. Foi por isso que Pedro se prostrou e disse: Senhor, afasta-te de mim. E Jesus não quer que ninguém se afaste dele. Pelo contrário, Jesus quer que todos venham ao seu encontro e o abrace. E o abrace. A terceira lição é confiar, é prostrar a palavra de Deus. Quarta e última lição: divulgar a palavra de Deus. Divulgue. Passa-se o ano de 2022, chega o ano de 2023 e a mensagem é divulgar, pregar, falar a palavra de Deus. Nada mais do que a palavra de Deus. É a quarta lição: divulgar a palavra de Deus. Versículos 10 e 11 do texto. Versículo 10 e 11. Diz assim o 10: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quem pode dizer amém? Tudo. O que ainda falta você deixar? O que ainda falta eu deixar? Nós sabemos. Temos que deixar logo. Deixar logo. Eu não estou falando em deixar esposa, marido, pai, mãe, filho, filha, nada disso. É deixar a prática daquilo lá fora. Mas, irmão, eu não pratico nada lá, mas fora. O que eu fazia no passado não faço mais. Amém. Glória a Deus. Continue orando. Continue na casa de Deus. Continue testemunhando. Continue louvando a Deus. Continue santificação. Continue sempre purificando na palavra. Seja purificado na palavra. A cada dia buscando e pregando o evangelho. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Conclusão de tudo isso, irmãos. Coloca a conclusão aí, meu irmão. Jesus demonstra aqui ter toda a autoridade sobre a criação. Ele deseja que ouçamos. Ele quer que eu e você ouça. Que estejamos de ouvidos abertos para ouvi-lo.
ouvir o que Ele tem para nós, que confiar nele, nos prostremos a Ele e divulguemos a palavra de Deus. Ele nos capacita para isso, dando-nos o Espírito Santo e os demais recursos necessários, que sejamos mais obedientes e reverentes para com a palavra de Deus, que sejamos mais obedientes. Você é obediente? Pergunta ao teu irmão do lado: você é obediente à palavra de Deus? Seja mais. Diga a ele aí ou a ela: seja mais. Amém, irmãos? Porque os obedientes, esses verão a Deus. Os obedientes vão ser abençoados na terra e no céu, na vindoura. Os obedientes verão Jesus Cristo, estarão com Ele para todo sempre. Quem crê, diga amém. Mas muitos, se não tomar uma atitude em sua vida, muitos vão ver Jesus e não vão estar com Ele para sempre. Estarão no tormento para sempre. Mas quem está em paz com o Senhor estará com Ele para sempre. Amém, irmãos? Isso é Bíblia. É Bíblia. E ela nos diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Estamos fazendo a vontade de quem? De Deus ou do homem? Se for de Deus, glória a Deus. Pela palavra, se o homem vivê-la, se o homem praticá-la, se o homem testemunhá-la, aí sim, verá Deus também e estará com ele para sempre. Amém, irmãos? Eu acho lindo essa mesa aqui que esses meninos trabalham, eu acho interessante demais. Eu acho tão interessante que eu erro os nomes dos meninos, mas amo todos eles no mesmo amor, viu, irmão? Amor em Cristo. Um culto é 2, outro culto é mais 2, outro culto é mais 2, e assim vai. Eu acho interessante. É melhor 2 do que 1, diz a Bíblia. Se você não tem ousadia ainda, de pregar o Evangelho, chame uma pessoa que tem ousadia, e você vai aprender com ela. Quem crê, diga amém. Mas pregue, ajude, ensine. É o nosso trabalho. Primeiro é ouvir. Segundo é confiar. Terceiro é se prostrar. E quarto é divulgar. Que Deus vos abençoe, hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga amém.